Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar o MongoDB com Python. Então, para quem não sabe, o MongoDB é uma das alternativas para a base de dados NoSQL e existe uma biblioteca do Python chamada PyMongo que facilita bastante essa interação entre o Python e o MongoDB. Para isso, a gente vai seguir aqui 3 passos. Instalação do MongoDB. Temos que garantir que você tenha o MongoDB instalado e rodando uma instância na sua máquina. Depois nós vamos instalar a biblioteca PyMongo. E por último, vamos criar o nosso código Python que se conecta a essa instância do MongoDB na sua máquina através da biblioteca PyMongo e vamos interagir, criar uma base de dados nessa instância e testar algumas funcionalidades da biblioteca PyMongo. Como eu comentei, o primeiro passo é certificar que você tem o MongoDB instalado na sua máquina. Aqui eu vou passar rapidamente, dando exemplo do meu computador com Windows instalado. Você vai precisar ir no site do MongoDB, tá? Vim aqui em MongoDB Community Server, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você vai escolher aqui a sua plataforma, pode ser Linux, aqui no meu caso, como eu comentei, é Windows. E eu vou fazer aqui o download, tá? Eu não vou clicar aqui porque eu já fiz o download, tá? Mas você clica aqui em download. E além do MongoDB instalado, a gente vai interagir um pouco com essa instância através do Shell. Então, nós vamos instalar o MongoSH, o Mongo Shell. Então, eu também vou deixar esse link aqui na descrição. Você clica aqui ó, em MongoDB Download Center. Você vem aqui para o MongoDB Shell. E também clica aqui em Download. Agora eu vou passar rapidamente sobre o processo de instalação tanto do MongoDB quanto do Shell. Começando então pela instalação do MongoDB, a gente vai clicar aqui em Próximo. Vamos aceitar os termos. Instalação completa. A gente vai selecionar essa opção instalar o Mongo como serviço. Tá? Vamos deixar aqui nas configurações padrão. O MongoDB Compass é uma aplicação para visualização das bases de dados. Se você quiser, você pode instalar. Vou instalar. E finalmente clica em instalar. Aguarda um pouco a instalação. Dando tudo certo com a sua instalação, ele vai abrir o MongoDB Compass, que é uma interface gráfica para visualização das bases de dados. Eu vou fechar, vou finalizar e vou prosseguir com a instalação do Shell. Seguindo com a instalação do MongoDB Shell, a gente vai clicar em Próximo, mais uma vez em Próximo, e instalar. Esse aqui é bem mais rápido. E agora podemos passar então para o próximo passo. Antes de instalar a biblioteca PyMongo, a gente vai dar uma olhadinha e verificar se a instalação do MongoDB deu tudo ok, a nossa instância já está rodando e a gente faz um pequeno teste. Para isso a gente vem no CMD e digita MongoSH. Aqui ele dá o endereço, o localhost, o 127.0.0.1, porta 27.017, é onde está rodando aqui a nossa instância. E a gente pode fazer um pequeno teste. Então vamos dar o comando use. Eu posso dar um nome aqui para a nossa base de dados, então eu vou dar myDatabase. Então eu já estou aqui na base de dados que eu acabei de criar. Então, dentro da minha instância do MongoDB, que está rodando aqui na minha máquina, eu criei uma base de dados chamada MyDatabase. Para quem não sabe, o MongoDB, como eu comentei, é
uma base de dados NoSQL, tá? Onde a gente armazena arquivos que eles têm um formato JSON-like e eles são organizados como base de dados NoSQL em coleções e dentro de coleções nós temos documentos. Então na hierarquia a gente tem base de dados, coleções e documentos. Para quem está acostumado com base de dados SQL, pensa como se coleções fossem as tabelas e os documentos fossem as linhas da tabela. Só que aqui o MongoDB ele não tem uma estrutura amarrada nas coleções. Então, os documentos das minhas coleções eles podem ter vários parâmetros diferentes, né? Não precisa ser os mesmos parâmetros, eu vou mostrar para vocês. Lembrando que esse não é um vídeo de MongoDB, aqui o foco é ensinar vocês como interagir com seu instância MongoDB a partir do Python. Então, se vocês quiserem um vídeo específico com MongoDB, é só pedir aí nos comentários. Então, aqui dentro da minha base de dados MyDatabase, eu vou dar um db.people. Então, eu estou criando uma coleção chamada People, pessoas, e vou dar aqui um insert one. Vou botar aqui, então, o name, eu vou chamar de Mike, e o age, que é a idade, eu vou dizer que é 30, tá? Então, se eu der aqui um db.people.find, eu vou procurar todos os documentos que estão na minha coleção chamada People nessa base de dados. Tá? Então, ele mostra aqui, eu já tinha feito um teste antes, então eu acabei de criar essa última instância aqui, Mike 30, já tinha colocado ela aqui e a Lisa também, né? Então, posso aqui adicionar uma outra pessoa, vou chamar aqui de John, vou dar aqui 25 anos e vou dizer que a altura dele é 180 centímetros, tá? Então, percebam que tem alguns documentos nessa coleção People e os campos são diferentes, né? Então, por exemplo, essa entrada aqui tem o ID, né, que ele cria automaticamente quando eu insiro um documento na coleção, ele tem o nome e tem a idade, tá? Esse segundo aqui já tem nome, idade e interesse, né? Então a Lisa tem 20 anos, ela se interessa por C++, Python e piano. Tem outro aqui do Mike, igualzinho que eu fiz, né? Criei novamente o mesmo documento. E esse último que a gente criou, o nome do cara é John, ele tem 25 anos e a altura dele é 180 centímetros. Qual o próximo passo agora? A gente vai entrar aqui no VS Code e vamos criar um documento chamado, né? Só aqui, main.py. Tá. O próximo passo, como eu comentei, é o passo 2 lá do início, que é instalar a biblioteca PyMongo. Então, para interagirmos com o MongoDB que a gente acabou de instalar, a gente precisa da biblioteca instalada. Então, vou dar um pip install PyMongo. Aqui ele não vai fazer muita coisa, eu já tenho a biblioteca instalada na minha máquina, já tinha instalado antes, e vocês podem então instalar aí, no caso pela primeira vez, na máquina de vocês. Feito isso, eu vou dar aqui um from PyMongo, eu vou importar o Mongo Client, tá? Vou dar aqui o client, Mongo Client, o localhost, lembre-se, quando eu interagir com a instância do MongoDB lá no shell, ele estava no localhost, que é o 127.0.0.1, e a porta, era o 27.017, tá? Então eu posso dar um db aqui, tá? Client.mydatabase, e dentro dessa base de dados eu criei uma coleção chamada people. Então people igual a db.people, tá? E agora então eu posso recuperar, né, todas as pessoas, todos os documentos dessa coleção chamada people, que eu já criei, como eu comentei, quando interagi lá com a instância do MongoDB no shell. Então eu vou dar for person in
people.find print person. Tá? Percebam que o que eu obtive aqui no terminal é a mesma coisa quando eu dei o comando find lá no shell do MongoDB. Então, daqui a gente já prova que essa biblioteca PyMongo, de fato, ela se conecta com a minha instância instalada na minha máquina. Então, percebam que com essa biblioteca PyMongo eu fiz as mesmas operações que eu fiz lá no MongoDB Shell. E no próximo vídeo eu vou explorar um pouco mais essa biblioteca com outras operações de inserção, de delete, etc. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima.